Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, 1º de setembro, né? O texto que eu quero trazer aqui para nós é Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim, ó. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu vou falar esses dois aqui para não me perder. Então, essa paz aqui que ele fala, tendo sido, pois, justificados, você creia, justificado pela fé, né? Você tem fé em Deus, é justificado dos seus pecados. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz com Deus não significa, como alguns pregadores aí têm falado, que vem para Jesus que não vai te acontecer mais nada, que vai ser tudo flores, mil maravilhas. E não é assim, não. Essa paz aqui que ele está dizendo, tendo justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos paz com Deus porque o homem estava em desamizade contra Deus. Enquanto não crê em Deus por através de Jesus, porque ninguém nunca viu Deus, né? Mas Jesus foi visto. Enquanto não crê em Deus por meio do sacrifício de Jesus, que Jesus veio mostrar Deus, né? Estava em divisão com Deus. Mas agora temos paz com Deus quando crê em Jesus. E depois que você crê em Jesus, essa paz não significa que você vai estar isento de dificuldade, porque no mundo tereis aflição, diz a Bíblia, né? Não está isento de dificuldade. Esse aí é o primeiro versículo. E o segundo, pela qual temos entrada pela fé a essa graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós nos alegramos e esperamos na esperança da glória no dia que Jesus voltar. E que nós vamos morar com Deus, aí nós vamos ver a glória de Deus, ver mesmo, sabe? Não só de fé, mas ver mesmo. E que nós vamos morar no céu, na glória com Deus. Aí ele diz, aqui por enquanto foi só as coisas boas, agora vem as tribulações, ó. E não somente nisso, então nós nos alegramos não somente nisso, que temos paz com Deus. Eu expliquei que essa paz não é uma paz isenta de luta, de batalha, porque todo cristão que tem fé em Jesus tem batalha, porque se o próprio Jesus foi perseguido, teve luta, imagina os seus fiéis seguidores, né? E agora ele diz, e não somente nisso, nós nos alegramos não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações. O crente se alegra, meu irmão, até nas tribulações. Por quê? Nas coisas doentes, nas coisas difíceis, doença, enfermidade, porque ele entende, porque ele lê a Bíblia e ele entende que a Bíblia diz que todas as coisas, até doença, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até coisa ruim coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até as coisas mais difíceis que acontecem na sua vida, se você crê em Jesus, acontece para o bem, para o seu bem. Vamos lá. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. A tribulação, meu irmão, produz perseverança. Quando a coisa tá ruim, sabe? Quando a coisa tá ruim, que a pessoa tá doente, o que a pessoa faz? Ela luta para se tratar, luta contra um câncer, luta contra enfermidade. E isso vai produzindo nela persistência, vontade de lutar. De duas umas ela faz, ou ela se entrega ou ela luta. Mas se ela for um cristão que crê em Deus, ela não vai se entregar, não. Ela vai lutar, sabe? Se ela for um cristão que tem fé no Deus, no Deus dela, ela vai lutar, não vai se entregar, não. E essa luta produz perseverança é a mesma coisa de paciência, sinônimo de paciência. Então, tal que tem duas traduções de Bíblia aqui, numa está perseverança e na outra está paciência. A tribulação produz paciência ou perseverança. Ou seja, você ali de tanto lutar e aprender, você cria uma experiência. Você cria uma experiência e essa persiste, você persiste, fala, não vou.
Mas fala como Paulo, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu posso vencer isso. Ó, e a perseverança, que é a paciência, produz a experiência, né? Produz a experiência. É assim que Deus trabalha. Deus permite que nós passamos numa situação ali de luta, de prova, e ali ele dá graça para a gente vencer, para depois a gente ter experiência para ensinar outras pessoas, né? Porque você sem experiência de vida, você não consegue ensinar ninguém. Então ele permite essas coisas, é um aprendizado para depois você ter maturidade espiritual e de vivência para você poder estar ensinando outras pessoas, porque você já passou por isso. E a experiência, essa experiência foi conquistada através da tribulação, através da perseverança. A tribulação produziu em você perseverança, vontade de insistir. Aí quando você venceu, aí produziu a experiência, né? Você venceu aquela tribulação que não vem só uma, vem uma, vem outra, vem outra. E você venceu, produziu a experiência. E a experiência, a esperança. Pronto, gente, a esperança, viu? E a esperança não traz confusão. É nisso aqui que os cristãos descansam. A experiência não traz confusão. A esperança não traz confusão, porque essa esperança não é uma esperança cega. Ela é uma esperança ela não foi produzida de você mesmo. Essa esperança, quem produziu ela em você foi o próprio Deus, entendeu? Permitindo que viesse sobre a sua vida tribulações, dificuldade para te tornar um cristão forjado, maduro espiritual, não menino na fé, sabe? Essas experiências que Deus te dá é para deixar você maduro na fé. Que Ele quer que nós alcancemos a imagem de Cristo, como Jesus foi provado em tudo, mas sem pecado. E aí, para finalizar, eu vou deixar um exemplo aqui de Davi. Davi tinha a Bíblia na mente, tinha os mandamentos de Deus na cabeça. E ele sabia que tudo que Deus falava acontecia, era fato. Então, ele viu na criação, Deus criando todos os animais lá com Adão, né? E falou, tá aí, Adão, o homem vai dominar sobre os animais. Então, Davi tinha isso na mente. E Davi era pastor de ovelha. Então, quando veio um urso, ele para tomar as ovelhas dele, a Bíblia diz que ele matou o urso. Quando veio o leão para comer o rebanho dele, ele matou o leão. E aí depois apareceu o gigante Golias, mais na frente. E aí, sabe porque Davi já tinha experiência. Ele teve a tribulação ali, né? Com o urso e o leão atacando o rebanho. Ele teve aquela experiência ali no meio daquela tribulação. Aquela foi uma luta, né? Lutar com um urso e com um leão. E a Bíblia diz que ele tomava o cordeiro da boca do leão ainda. Então, aquela tribulação, aquele momento de luta de Davi ali, um dos momentos de luta, porque Davi teve muita luta, eu só estou dando um exemplo. Que ele produziu nele experiência. E essa experiência produziu esperança. E a esperança não traz confusão. Né? O próprio Deus estava preparando ele para uma luta maior, que era o gigante, Golias. E quando veio o Golias, o que Davi fez? Se lembrou das coisas que Deus já tinha feito. Ou seja, ele tinha agora a esperança que não traz confusão. Todo o exército de Israel com medo e só Davi tinha sido experimentado por Deus nas coisas difíceis, nas angústias. E Davi disse, meu rei, falando para Saul, olha, teu servo aqui, aí todo mundo dizendo, tirando as forças de Davi, Davi não vai para essa luta, que esse gigante vai te esmagar, te rasgar, te fazer em pedaços. E Davi se lembrou, meu irmão, a esperança não traz confusão, não traz medo, não traz confusão. Ele disse, rapaz, o meu Deus já me livrou do urso e do leão, já me deu vitória sobre o urso e sobre o leão, e esse mesmo Deus vai me dar vitória sobre esse gigante. E o que eu quero trazer para você, meu irmão, é que você se lembre das coisas que Deus já fez na sua vida, entendeu? Para te dar esperança. Se você está firme, de pé até hoje, não é porque você mesmo, porque Deus foi te capacitando no meio da luta que você já teve. É só você se lembrar das vitórias que Ele já te deu, entendeu? E não sei o que você está passando, que Ele vai te dar mais vitória. Porque tem um versículo também bem conhecido que fala assim, ó. Não é o alimento não é mais
de que a vida, ele falando para nós não se preocupar com o dia da manhã, né? Porque nem com comer, nem com vestir, porque ele diz que ele faz uma pergunta pro pessoal que está ansioso. Ele diz assim, não é para nós, né? Que vem quando nós estamos ansiosos. Aí Jesus nos acalma dizendo assim, o corpo não é mais do que a vestimenta e o alimento não é mais do que a vida. Não, a vida não é mais do que o alimento, né? Perdão, a vida, Jesus faz essa pergunta, a vida não é mais do que o alimento que você come todo dia que eu te dou, a vida não é mais ainda? Ele quer que nós pensemos assim, ó, se a vida é mais do que o alimento e você está vivo aí, você está vivo não é pelas suas próprias forças, você está vivo é porque Deus te conservou com vida. Você está vivo é porque Deus te conservou com vida. Ele está dizendo assim, ó, se eu te conservei com vida, você está vivo, a vida é mais que o alimento, eu vou prover o alimento, né? Basta ser fiel. O corpo não é mais que a vestimenta? Pois é, seu corpo não está aí perfeito, se eu estou conservando o seu corpo, eu vou preparar a vestimenta, né? Eu não estou dizendo isso, gente, para você parar de trabalhar e não ir trabalhar, não, tem que trabalhar, mas sempre com aquela paciência, a paciência que foi produzida pelas vitórias que Deus já te deu, entendeu? Então, nossa fé, a fé reformada não é uma fé cega, é uma fé com base nas vitórias que Deus já te deu e vai continuar te dando, até um encontro com Ele. Então, nós não se gloriamos só de ter a paz com Deus, que é essa paz que Ele dá no meio das guerras, no meio da tribulação, a gente tem paz. Nós nos gloriamos, nos alegramos até na tribulação, porque a tribulação, todo aquele que ama a Deus, todas as coisas cooperam para o bem nosso. Amém? Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus.